Erguido no século XVI, o convento de São Francisco, na Cidade Alta, em Vitória, é um importante símbolo da religiosidade e da cultura no Espírito Santo. É o segundo convento mais antigo do Brasil, inaugurado em 1591, 2 anos após a chegada dos primeiros monges franciscanos ao estado. Ao longo dos séculos, passou por obras que alteraram a estrutura original do prédio. Da primeira edificação, restaram as paredes do convento em pedra e tijolo e a bela fachada barroca, onde se destacam 2 grandes sinos. Hoje, todo o conjunto arquitetônico, com as mudanças realizadas ao longo do tempo, representa uma riqueza inestimável. Os monges franciscanos ficaram aqui até 1855, quando se transferiram para o convento da Penha. O convento de São Francisco ficou fechado. A área do entorno virou cemitério público até o início do século XX. E em 1926 foi construído um orfanato. Até hoje, o local está ativo. Funcionam várias entidades da Igreja Católica, Cúria Metropolitana, pastorais, Cáritas Diocesana. Mas até bem pouco tempo quem passava por aqui tinha a ideia de que o convento estava abandonado. A restauração trouxe novamente à vida esta página importante da história do Espírito Santo. Erguido na encosta do Morro da Fonte Grande, o convento também foi sede da primeira rede de distribuição de água de Vitória, no ano de 1744. Outra lembrança é o obelisco com a imagem de Nossa Senhora da Conceição no pátio que hoje guarda os ossos do antigo cemitério. O restauro incluiu escavações, durante as quais foram encontradas várias ossadas e algumas lápides, como esta. Já a raspagem das paredes penetrou também no tempo e descobriu o antigo portal da entrada do convento, além das portas laterais originais do século XVI. Já os arcos em frente à fachada são bem mais recentes, de meados do século XX. Indícios de uma nova igreja que seria erguida, mas que nunca chegou a ser construída. O convento de São Francisco tem ainda uma exposição permanente, com fotos e textos que nos lembram de tudo o que já abrigou em sua história inesquecível. Lugar de homens de fé, fonte de água pura, educandário para órfãos e repouso para a mortalidade humana. A responsável pela equipe de 30 pessoas que desde outubro do ano passado trabalham na restauração do convento é a historiadora Giovanni Favoreto. A nossa ideia era revitalizar não só o convento de São Francisco, mas também o entorno da cidade de Vitória, né? Então, a nossa proposta era melhorar esse monumento histórico e fazer com que a comunidade se sentisse pertencente ao monumento e que ele pertencesse à comunidade. Bom, então, de posse dessa ideia, nós começamos um trabalho de elaboração do projeto de restauração, que não consiste apenas em pintar e fazer manutenção. A nossa ideia, juntamente com o arquiteto responsável pela restauração, que foi o Pedro Canal, foi voltar à volumetria original, quer dizer, fazer com que o convento tivesse a aparência que ele tinha no final do século XIX, quando os franciscanos abandonaram esse monumento. Então, nós fizemos a restauração, nós fizemos a demolição de uma parede de lajota que descaracterizava a fachada, e nós também acabamos fazendo a manutenção do telhado da antiga capela da Ordem Terceira. Então, esse foi o projeto inicial. Com o andamento das obras, nós descobrimos que o convento ele não tinha apenas as 6 portas que a gente conhecia. Ele tinha, na verdade, 8 portas. Então, nós optamos por mostrar essas portas à comunidade através do processo de restauração. E mesmo as outras intervenções que descaracterizaram a arquitetura original franciscana, elas também hoje são história, né?
Exatamente. Você tem no interior do convento o prédio do antigo orfanato, que é da década de 20 e 30. Quando André Carlone, na década de 50 já, resolve fazer uma série de intervenções na cidade de Vitória, ele tenta resgatar a igreja de São Francisco. E ele começa a construir os arcos dessa igreja, que no final das contas não foi adiante. Você não tem a igreja, mas tem os arcos, que a nossa ideia é futuramente criar nesse espaço um grande centro cultural. O próximo passo nessa rica história será transformar o espaço da antiga capela em um museu, com as próprias peças encontradas durante a restauração. A princípio, nós faríamos um espaço de exposição, mas continuando o processo de revitalização, a ideia agora é criar um grande centro cultural, com espaço de exposição, espaço para concertos, visita arqueológica. Então, a ideia é que todo São Francisco vire um grande espaço do patrimônio cultural capixaba. O convento de São Francisco está aberto à visitação gratuita com monitores de terça a domingo, das 9 da manhã às 5 da tarde, em Vitória.